Olá, estamos começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o negro no Brasil. E para falar sobre esse assunto, o Unifra Entrevista recebe nos estúdios aqui da TV Unifra o professor João Heitor Silva Macedo. Ele é professor de História e é também diretor técnico do Museu Comunitário 3 de Maio aqui em Santa Maria. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Unifra Entrevista. Já agradeço também ao senhor por ter aceito o nosso convite e estar aqui para falar sobre o negro no Brasil. É quase óbvia a minha primeira pergunta para o senhor, professor. O que é ser negro? Como é ser negro no Brasil 2017, século XXI? Eu tenho uma frase que eu digo sempre, né? Toda vez que a gente vai falar em público e vai defender a nossa causa, eu digo que ser negro no Brasil é nascer lutando. Pois nós vivemos ainda em 2017 um país com uma presença do racismo muito grande. Mesmo que a gente tenha vivido durante mais de um século de abolição da escravatura, o racismo ainda é muito presente. O racismo que antes se dizia velado, hoje está explícito na nossa sociedade e a gente está aí sempre lutando para tentar combater o racismo e trazer, na verdade, para a nossa sociedade uma sociedade mais justa e mais igualitária. Quando o professor coloca que esse racismo ainda existe, né, que ele está presente, cita para nós alguns momentos, professor. Daqui a pouco, algum telespectador que está acompanhando o Unifra Online pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, daqui a pouco, onde ele conseguiria detectar? Eu acho que hoje está muito fácil, né? Eu acho que a questão das redes sociais hoje, elas possibilitam a nós uma circulação de informação que antes nós não tínhamos. Mas eu acho que Santa Maria, principalmente, ela presenciou agora recentemente um caso que é bastante impactante, que foi o caso que aconteceu no curso de Direito da UFSM, com aquelas pichações que aconteceram contra 2 alunos nas paredes do diretório acadêmico. Eu acho que aquela situação torna explícita de uma maneira bastante agressiva e violenta o racismo que nós temos dentro da nossa cidade, dentro das nossas instituições de educação. Isso dando um exemplo bem marcante. Mas a gente poderia ir para outras situações, os casos que a gente vê quase que diariamente no futebol, por exemplo, quando há algum tipo de atrito entre os jogadores, a coisa mais comum de se fazer é agredir a pessoa negra, principalmente, chamando de macaco, chamando de negro não sei o que lá, negro não sei o que lá. São exemplos, então, para mim, muito explícitos desse racismo que nós temos no nosso cotidiano. Algo que a gente muitas vezes pensa que desapareceu e, na verdade, estão bem presentes aí na nossa sociedade. Não. Professor, a tese sobre a chegada dos negros aqui no Brasil, até antes até contextualizando o Brasil, né, pelos dados, fazendo uma pesquisa rápida, o Brasil tem a maior população negra do mundo após a Nigéria. Exatamente. Né, para ver a quantidade de negros que o Brasil tem. Agora sim, a chegada dos primeiros negros aqui datam do século XVI. Muito deles vindos dessa questão envolvendo a escravidão, de um comércio internacional, Portugal, Espanha, mas principalmente Portugal, em que buscava mão de obra barata, para não dizer sem nenhum custo, gratuita, exatamente, na África. Eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouquinho dessa questão da chegada do negro aqui no Brasil, mas principalmente o que se foi feito com os negros lá na África. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, hoje nós estamos em 2017 e a gente já tem, na verdade, assim, uma produção de história, de historiografia, de pesquisa muito mais aprofundada. E a gente tem que começar a corrigir alguns erros. A chegada do negro no Brasil. A população negra foi sequestrada da África. Não vieram para cá porque queriam. Foram retirados da sua região, foram retirados das suas pátrias mães e foram trazidos para cá obrigados, sequestrados. Então, há casos, por exemplo, em que foram separados pais de filhos, ou casos, avós de quase filhos. Todos. Quase todos. Quase todos. Era uma prática muito comum dos portugueses, principalmente quando eles faziam essa negociação no interior da África, é que tu destruísse a família e os laços culturais que tu poderia ter estabelecido com a tua nação anterior. Para que então o projeto econômico de Portugal pudesse dar certo, o objetivo era esse. Tu tira do laço familiar, tu tira do laço cultural, tu descaracteriza a tua identidade para poder entrar dentro do projeto econômico de Portugal, porque era um projeto econômico. Portugal não tinha objetivo nenhum ali de colonialismo ou de alguma proposta humanista.
O objetivo era simplesmente trazer uma mão de obra para o Brasil, para que essa mão de obra pudesse ser explorada de uma maneira bastante eficaz e que revertesse em lucro diretamente para a coroa portuguesa. Então, não existia proteção humana nenhuma, cuidado humano nenhum. Era coisificação, sim, do trabalho escravo, era coisificação do negro africano. O negro não era considerado pessoa humana nesse processo. Fazia parte de um sistema econômico, de uma etapa que a gente chama de pré-capitalista, que era o mercantilismo, e que leva ao que nós conhecemos no nosso período como período colonial do Brasil. Sim. O senhor acha que é a parte, eu diria assim, a parte mais obscura, a parte mais violenta, talvez, desse processo todo de colonização e de formação do Brasil e até do povo brasileiro? Eu acho que a gente tem que, sim, colocar, na verdade, alguns objetos de pesquisa que tragam, na verdade, o conhecimento mais aprofundado. Quando tu fala em obscuro, eu concordo contigo, sim, em parte, porque nós ainda temos muito que conhecer desse primeiro processo, na verdade, que é o processo de colonização do Brasil e que teve entre seus pilares a escravidão. E nesse processo de escravidão, hoje, por exemplo, existe no país inteiro uma Comissão da Verdade da Escravidão que investiga esses processos, que durante muitos anos ficou, assim, estigmatizado. Bom, a escravidão, ponto. Mas o que foi essa escravidão? Qual é o lado, na verdade, que afetou diretamente essas pessoas que vieram para cá sequestradas, como elas foram tratadas e qual o efeito, quando eu falo qual é o efeito psicológico sobre essas pessoas e sobre os descendentes dessas pessoas. Eu sou um afrodescendente e eu recebo hoje toda a carga histórica de um processo que os meus antepassados, a minha ancestralidade sofreu nesse período. Entendo, perfeito. Bom, a gente tem, há pouco eu citava para o senhor sobre essa questão, né, da Nigéria, do Brasil, né? A Nigéria com 85 milhões de negros, o Brasil só fica atrás dela nessa questão de quantidade em termos de população. Por mais que a gente parece muitas vezes virar a cara para isso, professor, há eu não diria historiadores, mas há políticos que muitas vezes viram a cara para uma questão dessas. Nós temos assim, até por essa questão do negro ser muitas vezes marginalizado, ser excluído de processos sociais, políticos, para não dizer também econômicos, né? O senhor acha que talvez uma das grandes consequências do atraso econômico e social do Brasil para o século XXI pode estar aí pelo fato de nós termos uma população negra, eu diria assim, que só perde para a Nigéria, mas que nunca foi assistida como deveria ter sido pela humanidade, por exemplo? Bom, acho que tu dá uma oportunidade muito boa para a gente entrar nessa questão. A gente não precisaria falar só da cor da pele, mas no Brasil a desigualdade social está ligada à cor da pele. E quando nós pensamos na origem dessa desigualdade social, ela está diretamente ligada a esse nosso processo de colonização e exploração pelo qual o Brasil passou. E esse processo de colonização e exploração nos criou um estigma que atrasou o nosso desenvolvimento econômico e social. E quando a gente pensa nesse estigma, a gente pensa em processos econômicos e processos políticos administrativos que criaram uma desigualdade social que não permitiram em nenhum momento na nossa história que se pensasse realmente na criação de um Estado-nação que reconhecesse toda a diversidade cultural formativa do país. A gente sempre bate muito nessa tecla, e nesse mês da consciência negra é o mês que nós usamos para fazer esse debate, que o Brasil não tem uma história linear e eurocêntrica só, como foi contado durante muito tempo dentro dos nossos bancos escolares. A história do Brasil é uma história plural e ela tem 3 pilares sociais formativos, que é o negro africano, é o indígena e é o europeu. Só que a nossa escola, ela só nos ensinou uma história europeia. E isso não permitiu, então, por exemplo, que a partir de um processo de proclamação da República, de construção de uma identidade nacional, que se conhecesse e se reconhecesse toda a diversidade de todos os elementos formativos do Brasil. E quem fica realmente de fora dessa integração nacional são os negros, principalmente por causa do processo de escravidão, que colocou esse estigma da cor da pele. Então, mesmo com a libertação dos escravos, o estigma da cor da pele colocou os negros numa condição subalterna, mesmo eles estando livres. E isso acontece também com as populações indígenas, por não serem reconhecidas como humanos já desde o início do processo de colonização. Ou seja,
colocamos, sim, a questão social e a questão racial como um dos empecilhos para que o Brasil atingisse, um grande desenvolvimento econômico e social, para que nós pudéssemos estar entrando hoje no século XXI como uma nação pujante, que tivesse a sua reconhecida identidade e assim pensasse num protagonismo econômico no mundo inteiro. Perfeito, passou rápido o primeiro bloco, professor. A gente está falando hoje aqui no Unifra Entrevista, o tema do Unifra Entrevista é o negro no Brasil, e para isso a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Unifra o professor João Heitor Silva Macedo, professor de História e também diretor técnico do Museu Comunitário 13 de Maio aqui em Santa Maria. Nós vamos fazer um intervalo rápido para você tomar uma água, fazer um lanche breve, aí, mas na sequência aqui no canal 15 da NET ou no Unifra Online a gente volta para falar mais sobre o negro no Brasil, o tema do Unifra Entrevista desta semana. Nós já voltamos. Meu nome é Aline Fogaça, eu sou professora do curso de farmácia e hoje nós vamos falar sobre nutracêuticos, que é um assunto bastante atual e bastante polêmico. Nutracêuticos, essa palavra vem da união da palavra nutrição com farmacêutica, mas não existe ainda uma definição legal para este termo. Na verdade, nutracêuticos hoje são suplementos alimentares que nós encontramos em farmácias, em lojas, e eles são o ômega 3, os termogênicos, o whey protein. São todas essas substâncias que não são nem alimentos e nem medicamentos. O importante, quem pode orientar o uso correto desses produtos é o farmacêutico, porque eles podem ter alguns efeitos colaterais e algumas interações com medicamentos. Então, o mais importante é você buscar o auxílio de um farmacêutico para lhe orientar corretamente. Se você gostou, fique atento às dicas do curso de farmácia. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre o negro no Brasil. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Consciência Negra. No estúdio da TV Unifra, a convite do programa, nós estamos recebendo o professor João Heitor Silva Macedo. Ele é professor de História aqui na Rede Pública Estadual, em Santa Maria, e é também diretor técnico do Museu Comunitário 13 de Maio, em Santa Maria. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Conversamos muito já no primeiro bloco sobre essa questão do negro aqui no Brasil. O IBGE, professor, em pesquisa recente, coloca, por exemplo, que o Brasil carece em torno de 20 anos, 2 décadas, professor, para melhorar as políticas inclusivas e, de certa forma, conseguir igualar a condição oferecida a brancos para também aos negros. Gostaria que o senhor colocasse a sua opinião. O senhor concorda com isso? É um tempo maior ou não é bem assim? Bom, falar em prazo é muito difícil a gente conseguir precisar prazo. Mas eu, em parte, sim, eu concordo com o IBGE. Nós passamos por um processo histórico de negação do problema. Ou seja, o Brasil tem o processo de abolição da escravatura em 1888, mas o Brasil nunca criou, naquele momento, uma política de inclusão social. O que acontece imediatamente no dia 14 de maio de 1888 é que os negros são jogados dentro da sociedade, mas isso não quer dizer que eles vão ser aceitos na sociedade. Não foi feita nenhum tipo de política de inclusão. E essas políticas de inclusão, elas só vão aparecer agora recentemente, no século XXI, principalmente a partir da criação da Lei 10.639, na educação, com o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. E são essas políticas de inclusão, é a partir da criação do Estatuto da Igualdade Racial, que começa, assim, uma intervenção do Estado em favor de tentar represar toda essa desigualdade social que vinha há mais de um século ainda se mantendo na nossa sociedade. Quando o IBGE, então, joga isso para 20 anos, eu acredito que é um tempo mensurado para a gente tentar ter um número para dizer isso. Quase que uma ideia cronológica. Cronológica. Mas eu não sei se exatamente a gente vai conseguir superar tudo em 20 anos.
pois no atual momento, 2017, nós ainda encontramos graves problemas na aplicação das leis de políticas afirmativas. Nós temos problemas, por exemplo, na educação básica, onde as leis, por exemplo, para que a igualdade racial aconteça nas escolas, através da instrumentalização dos professores, ainda tem muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade ainda no ensino superior, que também trabalha com a mesma perspectiva de uma educação mais inclusiva e igualitária. Então, não sei se realmente em 20 anos nós vamos conseguir superar todos esses problemas, mas acho sim necessário que o governo deixe de ser neutro nessas questões e passe a ser efetivo para que isso realmente aconteça em 20 anos. Eu sei que os professores de história, a história não gosta de avaliar determinado assunto, determinado fato, baseado no se acontecesse isso, se acontecesse aquilo. Mas, professor, eu gostaria de lhe perguntar, se Zumbi dos Palmares estivesse vivo hoje, o que o senhor acha que ele faria? Como seria a atuação dele? Ele conseguiria atuar? Ele seria caçado, procurado da mesma forma como foi lá no passado? Como eu disse, é difícil a gente fazer assim essa analogia para os dias atuais. Zumbi dos Palmares foi um personagem histórico, foi um personagem do seu tempo, foi um personagem que dentro de um contexto de colonialismo e de escravidão, ele representava uma resistência à comunidade. Hoje em dia eu conheço vários zumbis que são líderes do movimento negro, que vivem hoje em 2017 e que da sua forma apresentam uma resistência contra todo tipo de racismo que nós temos institucionalizado. Hoje o movimento negro que está aí na nossa cidade, que está em todo estado, em todo país, tem vários zumbis, tem várias dandaras, tem vários líderes do movimento negro que continuam lutando porque ainda existe racismo. E a gente não tem que personificar numa pessoa, em um herói. E eu acho que é exatamente isso que a consciência negra pensa nesse mês. A gente pensa na pluralidade, a gente pensa no coletivo. Isso vem da ancestralidade africana, que é um dos valores que o movimento negro traz. Eu sou porque nós somos. Exato, era nesse assunto que eu queria tocar, inclusive, professor, a questão da ancestralidade. Recentemente, alguns negros conseguiram descobrir antepassados africanos e tudo mais, mas é difícil isso, né? Até por conta da documentação, justamente pelo fato de que eles não vieram ao Brasil, como o senhor colocou, eles foram tirados da África e trazidos para cá sem nenhum tipo de documento, sem nada. Como é que as pessoas têm procurado isso? Até pergunto, o senhor procurou buscar os seus ancestrais, por exemplo, para saber de qual país africano vieram e tudo mais? Bom, a gente faz essa pesquisa como historiador, na verdade que a gente isso aí faz parte das nossas pesquisas já há um bom tempo, que a ancestralidade africana ela é um processo bem mais complexo de pesquisa, até mesmo pela longa duração da história ancestral para a gente poder buscar. O que a gente consegue se deter bastante e realizar isso aqui ainda no Brasil, e isso já é uma vertente da nova historiografia contemporânea, é o que a gente chama de pesquisa do pós-abolição. Se tu fosse perguntar, por exemplo, uma família negra aqui em Santa Maria, ela diria para ti assim, que ela vai lembrar no máximo da segunda ou terceira geração anterior a ela. As pessoas não tinham essa noção da história das suas famílias depois da abolição. Não se contava essa história, não tinha registrado. Essa história era invisibilizada. Hoje em dia, nós conseguimos, através das pesquisas que se dá, por exemplo, no Museu 3 de Maio, em vários outros arquivos históricos do Estado do Rio Grande do Sul, através de uma rede de pesquisadores que tem se detido a pesquisar isso, consegue-se contar a história das famílias negras, então, no período pós-abolição e até anterior ainda, dentro do processo de abolição. Mas buscar uma ancestralidade africana é um processo bem mais complexo. Recentemente a gente viu algumas pesquisas... Seria quase impossível, professor? Possível não é. É mais complexo, é mais difícil. É uma pesquisa que exige uma dedicação muito maior e estrutura muito maior. Recentemente houve um programa que até apareceu no Fantástico, de famílias ou pessoas que foram escolhidas para fazer um estudo de DNA que conseguiu provar, então, por exemplo, qual era a nação africana que eles tinham vindo de origem. Esse é um processo de antropologia biológica. Então, isso tem um custo muito elevado, exige uma pesquisa com vários pesquisadores, por isso que é muito difícil. E, de outro lado, quando eu falo da minha área, que é a historiografia, nós nos detemos muito em documentos e papéis. Infelizmente, como eu te disse, o nosso processo histórico ele foi feito à nossa revelia. Fomos sequestrados da África, não veio conosco nenhum tipo de documento. E os documentos que foram construídos no período da escravidão, todos eles foram queimados pelo ministro Rui Barbosa logo após a proclamação da República.
Ou seja, então a lacuna histórica é muito grande. O que existe hoje é muito pouco, mas está começando a ser pesquisado. Então, aqui no Rio Grande do Sul hoje, a gente já tem alguns centros de pesquisa que estão fazendo essa história do pós-abolição e estão conseguindo voltar um pouquinho antes até da abolição e contar a história dessas famílias negras no Rio Grande do Sul. Sim. Gostaria de perguntar para o senhor o quanto a eleição do Barack Obama como presidente dos Estados Unidos mudou a situação do negro. Aí eu não coloco só no Brasil, professor, eu coloco em questão de mundo. Mudou alguma coisa? Eu acho que a eleição do Barack Obama, ela trouxe uma visibilidade muito grande para a presença do negro. A gente sempre faz esse recorte, e eu, como pesquisador, eu vou sempre te dizer assim, existe um recorte temporal e espacial. A história do Barack Obama é uma história de um negro norte-americano. Ela não tem muita comparação com a história de um negro brasileiro. Mas os processos de escravidão e a desigualdade social pelo qual os negros norte-americanos passaram é muito próximo do que os negros brasileiros, que os negros africanos passaram. E quando o Barack Obama se torna presidente, ele dá uma visibilidade para a população negra e afrodescendente, para o mundo inteiro muito grande. E isso sim a gente tem que valorizar, porque ela deu um ímpeto ao movimento negro, deu um ímpeto à luta do movimento negro, porque o Barack Obama, independente das suas políticas administrativas e econômicas ligado à maior nação do mundo, ele tem uma história ligada com o próprio reconhecimento dele como negro. Ele não é simplesmente um cara que chegou e virou presidente, mas ele tem uma história ligada com o movimento negro e isso repercutiu então em várias instâncias, em vários lugares do mundo e para nós isso aqui surtiu um efeito também bastante grande. Talvez muitas das consequências ainda virão pela frente? Virão, eu acho que estão vindo ainda, porque a gente consegue perceber sim que essa visibilidade e a atuação dele, da família dele, mesmo pós ele ter saído da presidência, continua existindo. E essas questões, então, que levam a essa criação de uma rede de afrodescendentes no mundo inteiro, que continuam lutando por uma igualdade racial e social, elas continuam acontecendo. E quando a gente tem essa projeção mundial, tu tem um ícone, como foi Nelson Mandela, por exemplo, isso dá um gás a essa luta, isso dá uma motivação para a luta de resistência ao racismo. Sim. Encaminhando já, professor, passou muito rápido mesmo o programa, o movimento negro aqui no Rio Grande do Sul ele tem se intensificado, principalmente também para desmistificar aquela história de que no Rio Grande do Sul não houve escravidão, né? A gente ouve muito falar da chegada dos imigrantes italianos, alemães e de algumas outras etnias, mas fato é que a história mostra que a escravidão aqui no Rio Grande do Sul ela foi tão grande quanto, se não até mais intensa que em outros estados do Brasil, como por exemplo na Bahia. É verdade isso, professor? É verdade isso. Eu acho que o Rio Grande do Sul passou durante muito tempo da sua história negando a presença do negro no nosso território. Só que essa negação, e como aconteceu em todo o Brasil, nos leva a um processo de não reconhecimento da própria população negra que está aqui hoje. Muitas vezes quando eu vou falar, e eu falo para crianças, para jovens e para professores assim nas nossas formações, eu sempre pergunto, como eu estou aqui? Como nós negros chegamos aqui? Nós não caímos de paraquedas, nós não fomos abduzidos e trazidos aqui de volta. Nós somos famílias que se constituíram nesse território, que foram escravas nesse território, que sobreviveram à escravidão, que criaram inúmeras comunidades quilombolas. Hoje o Rio Grande do Sul é reconhecido como proporcionalmente o estado que tem mais comunidades quilombolas no país. E isso não é por acaso. Se tem comunidade quilombola remanescente até os dias de hoje, é porque existiu sim grandes comunidades quilombolas, é porque existiu sim um número de escravos significativos que não ficavam relegados, por exemplo, só a questão das charqueadas. Aqui no interior, na nossa região, tinham grandes famílias de estancieiros que tinham escravos e esses escravos, eles sobrevivem à escravidão, eles vão continuar vivendo e vão vir aqui para dentro da nossa cidade, para o bairro Rosário, por exemplo, se estabelecer, se oferecer como mão de obra para ajudar no desenvolvimento da cidade. E a gente não precisa ser muito cientista e nem pesquisador, basta a gente andar pela essa cidade, que a gente vai ver que essa cidade não tem só uma cor, a gente vai ver que essa cidade não tem só uma origem, que a presença negra é muito grande sim, e que essa população negra ajudou a fazer a cidade de Santa Maria e o estado do Rio Grande do Sul. Tá certo.
professor João Heitor Silva Macedo, professor de História da Rede Pública Municipal aqui em Santa Maria, também diretor técnico do Museu Comunitário 13 de Maio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista, professor. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós aqui agradecemos mais uma vez. Lembrando que o Unifra Entrevista desta semana falou sobre a situação do negro no Brasil. Se você quiser acompanhar este programa na íntegra, pode acompanhar nas reprises do Unifra Entrevista aqui no canal 15 da NET ou ainda no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Muito obrigado para você que acompanhou mais uma edição do Unifra Entrevista. Até lá!